Tá bom. Gabriel, você está ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, eu Sim, vou fechar Felipe. meu microfone. Eu vou fechar o meu Obrigado. também, para não atrapalhar. Tá bom, eu vou só fazer a introdução aqui. Então, a gente está hoje reunido aqui para a banca de TG1 do Gabriel Bandeira Farias, aluno do curso de Engenharia Eletrônica. O título do documento de TG que foi enviado é Levantamento de requisitos para o goleiro de um time SSL. O Gabriel vai dar início à apresentação. A apresentação é dividida em uma primeira apresentação do aluno, com duração de até 30 minutos, e depois a arguição da banca. Participam da banca a professora Gabriela, o engenheiro Felipe Celso, o co-orientador, que é o professor Marcos, e eu mesmo, professor Rubens. Gabriel, então, a partir de agora, são 13h36 no meu computador, você pode dar início à apresentação. Aí você tem até às 14h06. Certo. Bom dia a todos. O meu trabalho é o levantamento de requisitos para um goleiro de um time SSL. E eu queria começar com o roteiro dessa apresentação. Primeiramente, eu vou começar com o contexto desse trabalho e a motivação, e também a solução proposta por esse trabalho. Então, depois a gente vai chegar na modelagem desse problema, para o caso que é aplicado, a simulação do problema, os resultados e, por fim, a conclusão do trabalho, com tudo. Primeiro, a introdução. Então, o contexto se aplica à competição de robô SSL. Essa é uma competição de robótica que tem como por objetivo promover estudos sobre inteligência artificial em ambientes de multiagentes e também em estudos em sistemas dinâmicos. Essa competição consiste numa competição de futebol, no futebol de robôs, em que os robôs eles devem ter em torno de 18 centímetros. A partida dessa competição funciona da seguinte maneira. Existe um computador externo que é responsável por tomar decisões sobre que controle, que ações cada robô deve tomar. Então, esse computador ele comanda por meio de rádio para cada robô, e que cada robô ele toma essas ações e executa. Essas ações podem ser desde movimentar a roda com uma certa velocidade, cada uma das rodas, ou até acionar um dispositivo que eles possuem para fazer um chute. E para atualizar o estado do jogo, existe uma câmera que identifica padrões que fica em cima do robô e a cor da bola, e que identifica esses padrões, faz a estimação da posição do robô e da bola e comanda de volta para os computadores. Agora, a motivação desse problema consiste em que, nessa figura, nós temos um robô empilhadeira da Amazon, e nesse robô nós temos o seguinte problema, é que na hora de projetá-los nós queremos que ele desempenhe o melhor performance que ele consegue, só que um aumento nós não conseguimos determinar com facilidade uma relação entre o desempenho que ele consegue e os componentes que ele possui. Então, uma medida fácil seria simplesmente comprar o mais caro, só que sempre na projeção desses produtos nós temos limite de custo e também limite no tempo de projeto desse produto. Então, isso motiva um estudo sobre a especificação desse problema, para conseguir achar uma relação entre a especificação e quão bem esse produto vai desempenhar esse papel. E
com isso em mente, a gente pretende aplicar esse conceito na defesa de chutes para um time de SSL. Aqui nós queremos achar requisitos de projeto para o robô, para o goleiro desse time, tal que ele consiga exercer o melhor desempenho na defesa de gols, ou de defesas ao gol. Aí, para isso, a gente vai usar um método de Monte Carlo, que consiste em escolher condições iniciais pseudo-aleatórias para, no caso, tanto a posição inicial do jogador quanto da bola, fazer simular esse problema e, a partir da média das medidas de sucesso ou fracasso na defesa, estimar uma probabilidade de defesa, dado os parâmetros. Então, trabalhos, aqui apresento alguns trabalhos relacionados, no caso, Hanson e Bird realizaram um estudo de levantamento de requisitos usando Monte Carlo, mas no caso para veículos de lançamento de foguetes. E no caso, Chris Gates realizou também um estudo, só que no caso era para sintetizar já o robô a partir da especificação do usuário. E aí, no nosso caso, a gente vai agora a modelagem do problema. Tá. Então, para modelar o problema, nós vamos considerar que a posição inicial da bola no momento do chute, ela está de 2 a 3 metros de distância do centro do gol, e a posição angular dela também é uma distribuição uniforme de 0 a π. Além disso, nós consideramos que a posição, o alvo dela, é uma posição entre os dois cantos do gol, de distribuição uniforme, e que a trajetória do goleiro, ele permanece numa trajetória circular. Agora, para considerar em relação à posição inicial do goleiro, nós consideramos 2 casos. O primeiro caso, nós consideramos que ele é descorrelacionado com a posição inicial da bola e numa distribuição cujo ângulo varia de 0 a π na sua trajetória. E o segundo caso, nós consideramos que ele está perfeitamente alinhado com a bola no instante do chute. A razão de nós escolhermos esses 2 casos é porque, normalmente, em geral, o robô ele não é perfeitamente desrelacionado da posição inicial da bola, já que antes do chute ele vai tentar, de alguma forma, minimizar a chance dele tomar gol. Só que como essa distribuição não é simples de ser levantada, foram adotados esses 2 modelos para depois fazer uma comparação. Além disso, a trajetória em que o robô segue foram consideradas 2 possibilidades. Uma com raio igual a 1, isso corresponderia a uma trajetória mais externa, de tal forma que o robô permaneça dentro da área do gol. E a segunda trajetória seria com raio igual a meio, que nesse caso seria a trajetória mais interna, de tal forma que o robô consiga defender toda a região do gol. Certo. Agora, em relação ao robô, nós consideramos que ele tem 4 rodas, tal que a roda ela não desliza no eixo de rotação e desliza perfeitamente na direção normal. Consideramos que a frente do robô é onde está posicionado o dispositivo de chute dele. E, no caso, considerando agora modelagem como o modelo cinemático desse robô. Então, utilizando esse modelo, nós conseguimos achar uma relação entre a velocidade angular de cada roda e a velocidade do robô. Se nós considerarmos aqui a frente do robô e a velocidade, a componente da velocidade na frente, a componente Vn como a componente normal, essa matriz ela fornece uma relação entre as velocidades lineares e a velocidade angular do robô, com cada uma das velocidades
angulares de cada roda. Nesse caso, tem três casos que são degenerados e que essa relação não vale tanto. Essa matriz não admite inversa. Esse caso é quando essa coluna vale 0 e o que corresponde às 4 rodas alinhadas com o eixo vertical, o que torna que nessa direção o robô ele não pode ser controlado. Da mesma forma, se as 4 rodas estão alinhadas na horizontal, o termo Vn não pode ser controlado, e se essa terceira coluna for igual a 0, o robô ele não consegue rotacionar, porque as 4 rodas elas estariam radialmente em relação ao centro do robô. Agora, para encontrar a dinâmica desse modelo, a gente vai utilizar a equação de Euler-Lagrange, em que as variáveis são o ângulo de cada roda. E a força externa, no caso, seria o torque transferido para cada roda. Aí, nesse caso, a energia cinética é dada por essa equação, a equação 4, e como a energia potencial vale 0, substituindo isso na equação de Euler-Lagrange dá essa equação 6, para o modelo de cada roda, com entrada o torque de cada roda. Agora, para substituir o torque, nós utilizamos o modelo do motor DC, e considerando que a variação desse controle é lento o suficiente para que a indutância do motor seja desprezada. Resolvendo esse modelo, a gente encontra para o torque de cada roda essa equação 7, e que considera, além do modelo do motor, considera coeficiente de atrito tanto para o motor e para a roda, e também o momento de inércia do motor, que não foi incluído anteriormente. Aí, substituindo esse torque no modelo de cada roda, a gente chega na equação 8, que é um sistema que relaciona a aceleração de cada roda com a entrada à voltagem comandada. Agora, assumindo que o robô ele tem embutido um controlador PI, nesse caso, nós conseguimos substituir a entrada V, a entrada de voltagem, para a entrada de referência de velocidade angular. Aí, nesse caso, a equação se torna essa equação 13, e que, fazendo essa simulação com entrada unitária em uma das rodas e 0 nas demais, nós chegamos nessa resposta ao degrau. Aí, nesse gráfico, nós podemos ver que a resposta das demais rodas em relação à entrada com valor unitário, ela fica bastante reduzida, e que isso nos incentiva a utilizar, em vez de utilizar o modelo MIMO, utilizar 4 modelos CISO. E dessa forma, o modelo do robô ele pode ser dado por uma equação de segunda ordem, um sistema de segunda ordem, em que Xi é a taxa de amortecimento e ômega-n é a frequência natural. Aí, como nós queremos expandir o nosso trabalho para que ele auxilie o projetista na hora de sintetizar o robô, e nós não sabemos exatamente qual controlador que ele vai utilizar, em vez de gerar os requisitos para Xi e ômega-n, nós utilizamos a banda passante, que no caso nós definimos quando o sinal cai menos 3 dB, e margem de fase. E então, aí, além desses requisitos, nós também precisamos adicionar requisitos de velocidade e aceleração, porque os motores eles são limitados e
se nós não considerarmos essas restrições, o sistema não se, a análise obtida não seria factível, né? E então, para adicionar esse limite de aceleração, a forma mais correta seria adicionar diretamente em cada uma das rodas. Mas isso nos geraria esse limite para, no caso, a velocidade do robô normal e velocidade angular, que seria esse é um icosaedro. E para facilitar a figura, eu separei no eixo angular e de velocidade, e no outro de velocidade linear e a velocidade normal. Só que, como esse modelo ele é um pouco, ele depende da construção do robô, nós utilizamos uma outra forma que considera que a velocidade linear tem um raio, tem um valor máximo. Então, em vez de ser um quadrado, seria um círculo inscrito. E, no caso, consideramos também que a velocidade angular é independente da velocidade linear. Então, em vez de ser outro paralelepípedo, seria um retângulo inscrito. Então, dessa forma, os parâmetros que nós vamos considerar aqui são a banda passante, a margem de fase, a velocidade e aceleração máximas lineares e a velocidade e aceleração máximas angulares. Agora, como isso vai ser simulado? Inicialmente, nós temos que considerar que, como nós temos 6 parâmetros, para analisar cada combinação desses parâmetros, nós temos que escolher valores entre eles. No caso, foi utilizada a discretização 25 entre o valor mínimo e o valor máximo. E para cada combinação foi realizada 10 a quinta simulações para gerar a probabilidade de defesa para cada configuração. Só que, fazendo dessa forma, isso geraria um número de 2,4 vezes 10 a 13 simulações que teriam que ser realizadas. Então, por conta disso, foi decidido que separar essa análise em duas. Inicialmente, iriam ser analisados somente as velocidades angulares e lineares, e em seguida seria usado um modelo mais complexo, utilizando os valores obtidos da análise de velocidade. Então, a primeira análise foi considerado um integrador duplo, de tal forma que nós possamos comandar diretamente a aceleração para as rodas dos robôs, e que nos dá um modelo 19 para a velocidade linear e angular também. Agora, considerando que o erro, no caso, erro de posição do robô, é dado por essa equação, e também a gente assume uma hipótese de que o robô ele está sempre apontando, a frente do robô está sempre apontando radialmente em relação à trajetória. Isso tem dois motivos: um motivo prático, que para facilitar o modelo, para simplificar, e um motivo também de estratégia, que normalmente o robô ele vai querer pegar a bola para chutar para fora. Então, substituindo essa equação no modelo, na equação 19, a gente consegue chegar na equação 20 para o erro de posição do robô, e incluindo a restrição de velocidade e aceleração. Como nós assumimos que o robô está sempre com a frente radialmente em relação à trajetória, a restrição de aceleração e de velocidade podem ser relacionadas pela equação 21. Dessa forma, em vez de analisar 4 parâmetros, nós precisamos analisar apenas 2, a de velocidade e aceleração lineares. Agora, um controlador para esse problema pode ser descrito pela equação 22, que a ideia dele é simplesmente verificar se ele, mantendo a velocidade atual dele até a posição
até o tempo em que que vai demorar para a bola chegar até o ponto de interceptação, ele conseguiria zerar o erro. Caso ele não seja suficiente para zerar, ele aumenta a velocidade, e se for excessivo, ele diminui. E adicionando o limite de velocidade máxima e aceleração máxima. Agora, para o sistema de segunda ordem, que no caso nós consideramos o modelo levantado anteriormente, com limites de aceleração e velocidade obtidos na primeira análise, nós chegamos a esse seguinte sistema de equações. E, nesse caso, nós consideramos dois controladores possíveis. O primeiro é o controlador de tempo mínimo, em que, além de nós queremos chegar na posição de interceptar a bola o mais rápido possível, mas com a condição de que ele chegue com velocidade e aceleração nula. Isso não é necessário, mas isso é interessante por conta de que isso impede que o robô ele vá muito rápido e acabe, mesmo que ele consiga defender, ele logo em seguida ele pode ficar instável. Para resolver isso, foi utilizada a biblioteca Falcon para o MATLAB, que, em vez de simplesmente resolver o problema como um problema de otimização, ele primeiro transforma isso para um problema de controle, e aí resolve de uma maneira mais rápida. Além desse controlador, também consideramos um controle proporcional, que é mais parecido com o controle realmente utilizado pelo computador, e que o KP escolhido foi selecionado para cada valor de Xi e ômega-n, tal que o valor esperado do erro final seja minimizado. Para minimizar calcular esse valor de minimizado, nós utilizamos Monte Carlo para obter a distribuição da posição do tempo que a bola ia demorar e dado o erro inicial, e pegamos pontos dessa distribuição para amostrar. E essa simulação ela precisa ser realizada para cada uma das configurações, no caso, tanto de posição inicial do robô quanto a raiz da trajetória, e com isso a gente consegue realizar dois controladores. Agora, com relação aos resultados. Primeiro, resultado da primeira análise do integrador duplo, nós plotamos cada gráfico para cada uma dos casos utilizados, que no caso A é o de raio igual a 1/2, e o B é o de raio igual a 1, e o caso 1 é o ângulo inicial uniforme e o 2 é alinhado. Então, no primeiro caso, aqui é que a gente pode tirar que a aceleração, em nenhum dos casos ela satura, mas enquanto a velocidade, a partir de V igual a 1, ela chega a um ponto de saturação. Em relação ao valor absoluto da probabilidade, os casos em que o robô está alinhado com a bola, tem uma probabilidade bem maior de defesa do que os casos contrários. E em relação à distância do robô, os casos em que o robô estava mais próximo, ele tem uma performance melhor, principalmente no caso não alinhado, quando comparado ao caso não alinhado. Então, nesse caso, foi escolhido para a segunda análise a limite de aceleração igual a 5 metros quadrados, metros por segundo quadrados, e de velocidade, a de aceleração a 4 metros por segundo quadrado e velocidade igual a 5 metros por segundo. A razão de ter sido utilizada a velocidade igual a 5 metros por segundo, que já é bem acima da região de saturação, é por conta de que, como a aceleração não saturou, foi tentado compensar isso com uma aceleração maior, para não especificar demais
quando for adicionado os novos requisitos. Aí, agora, para a segunda análise, o caso de segunda ordem, o caso de controle de tempo mínimo, ele performa igual, praticamente, independente do valor da frequência natural e da taxa de amortecimento. Isso se deve porque o controlador de tempo mínimo, ele cancela a dinâmica da roda. Então, sobre os valores obtidos de defesa de probabilidade de defesa, nós temos que o caso em que ele está com raio igual a 1 ou meio é praticamente igual no caso que ele está alinhado, e ele é maior por raio 1 meio quando ele está desalinhado. E, novamente, o caso em que ele está alinhado é maior do que o caso em que o robô não está alinhado. Além disso, tem agora o caso com controle proporcional. A gente evidencia uma queda para QC ômega n pequenos. Isso se deve por conta de que, para QC ômega n pequenos, o valor que o KP consegue assumir, tal que o controle não se torne instável, se torna mais baixo, e por conta disso ele não consegue ele não consegue ser tão rápido quanto. Nesse caso, nós temos um caso particular em que a probabilidade de defesa para o caso alinhado com raio igual a 1 ficou maior do que o caso no que seria ideal, que seria o obtido pelo integrador duplo com velocidade, com aceleração instantânea. Isso se deve, provavelmente, eu preciso verificar, mas isso se deve por conta de que durante cada simulação ele é realizada com novos dados. Então, isso deve ser algum erro de precisão. Aí, por fim, foram determinados os seguintes parâmetros de requisitos mínimos, em que, para determinar a aceleração angular e velocidade angular máxima, foi utilizado o caso em que o raio igual a 1 metro, porque isso diminuiria o requisito necessário. E para faixa margem de fase foi obtido 33 graus e banda passante seria de 22 Hz. E por fim, para concluir sobre o trabalho, os resultados em geral são consistentes, somente com exceção do caso proporcional, que vale a pena ser analisado. Os requisitos obtidos, eles são factíveis, talvez somente o requisito de velocidade que esteja muito restritivo e que pode ser diminuído. E também esse método pode ser ampliado para adicionar outros requisitos sem muito tenha que ser refeito. No caso, agora, os objetivos futuros, pretende adicionar como modelo, incluir a inclusão de discretização de controle de tempo de amostragem e considerar o atraso da câmera. Além disso, como planejamento, temos que em agosto, outubro. E, por fim, também temos que também aprimorar o modelo de gerar os casos testes para conseguir probabilidades mais confiáveis para a análise. Acho que é isso, essa bibliografia, e obrigado pela atenção. Obrigado, Gabriel. Você ainda ficou com uma folga de uns 2, 3 minutos, de acordo com as minhas contas aqui. Então, obrigado pela apresentação.
Agora, então, depois da fase da apresentação, a gente tem a arguição pela banca. Eu gostaria de começar passando a palavra para a professora Gabriela e, inicialmente, agradecendo pela disponibilidade em participar na nossa banca aqui. Tem que tirar o mudo do microfone. Esqueço. Na verdade, eu que gostaria de agradecer, Rubens, pelo convite de participar da banca, você, o professor Máximo também, e agradecer também pela apresentação do Gabriel. Eu gostei bastante do trabalho, eu até fiquei curiosa com algumas coisas, né, do futebol de robô, tive curiosidade de algumas coisas, mas daí no final, um pouco mais no final, eu faço as minhas perguntas. O trabalho em geral, ele está bem estruturado, viu, Gabriel? A apresentação também está bem estruturada. Eu acho que um comentário só geral, assim, que eu colocaria, é que a estrutura que você usou na apresentação, eu achei ela um pouco mais clara do que você usou no trabalho escrito. Eu acho que você mudou algumas coisas de ordem aqui, quando você fala de restrições, aí no outro você fala um pouquinho antes do modelo, enfim, o da apresentação eu achei um pouco mais claro. Só para verificar, você está me ouvindo, Gabriel? Desculpa. Sim, sim, sim. Ah, tá bom. É que meu computador deu uma travada aqui na imagem, daí eu não sei se vocês estão me ouvindo também. Bom, em relação aos pontos mesmo do trabalho, eu vi que em alguns lugares você coloca a tradução como sendo levantamento de requisitos. Eu não sei se é muito usual usar esse tipo de nomenclatura para a gente fazer a definição dos requisitos, né? Daí eu acho que seria legal só olhar assim para o trabalho ficar bonito, né? Porque ele está bem estruturado, tipo, você escreveu bem na parte de texto desse TG1, e eu acho que não custa nada a gente primar um pouquinho para deixar ele com um texto claro e nos termos corretos. E também eu acho que... Pode falar, perdão. Esse termo, eu acho que eu que passei para o Gabriel, pelo menos era o termo que eu vi ser utilizado na indústria. Ah, tá, entendi. Na indústria, geralmente o pessoal utiliza esse termo de levantamento mesmo. Eu não sei se é alguma abrasileiração de algum termo em inglês, mas geralmente eles usam esse termo mesmo. O que eu estou acostumada a ver é de definição de requisitos, né? Também. Para fazer isso. Mas, tipo, se tem uso na indústria, então eu desconheço e eu peço até desculpa, porque eu não conhecia esse termo. Eu não sei se na academia também, assim, se formalmente é assim que é definido, ou é uma questão mais das empresas aeroespaciais que eu trabalhei, que o pessoal utilizava esse termo. Tá, legal, tá jóia, tá ótimo. Obrigada, Marcos. E também, eu acho que você coloca em alguns pontos do TG, está escrito Final Paper. Eu não sei se usa esse termo também de Final Paper. O que eu dei uma olhada na internet, mais ou menos, eu vi Undergraduation Dissertation. Não sei se aqui no ITA o pessoal está acostumado a usar esse Final Paper mesmo para trabalho de graduação. É uma questão do formato do documento, na verdade, já foi escrito assim. Eu acho que teria que corrigir também. Tá. Acho que, não sei se tem uma tradução oficial do ITA, acho que isso foi feito pelos próprios alunos que fizeram, assim como o de pós-graduação também, alguém desenvolveu um modelo LaTeX e lá tem a opção em inglês e português. Tipo assim, alguém desenvolveu e a biblioteca se apropriou, né? Não, pior que eu acho que não, acho que isso aí circula mesmo entre os alunos, não circula nem no site. Verdade? Não, eu acho que é oficial já pelo ITA mesmo. Se você entrar no site da pós-graduação e procurar o formato, já está aquele formato ali. O que eu fiz quando eu era aluno foi pegar o formato da biblioteca em Word e corrigir algumas coisinhas, porque o inglês do Word lá da biblioteca está melhor mesmo. Praticamente... O que eu sabia é que a Associação dos Pós-Graduandos e a biblioteca, uma época, suportaram um modelo LaTeX, mas depois de um tempo não suportaram mais. Esse modelo tinha sido feito por alunos. Ele continua circulando, mas ele não é suportado mais, então não sei. Eu não diria que ele é suportado, assim, no sentido de que eles dão manutenção, mas eles colocam como se fosse oficial mesmo no site.
Menos, Traduções têm me incomodado até um tempo, já que não tem assim uma regra do ITA. Talvez seria bom ter isso uma votação e passar isso na congregação para traduzir basicamente tudo, né? O que é pós-graduação, o nome dos programas e tudo mais. Para deixar padronizado, né? Isso é uma ideia legal mesmo. Tem um documento em que tem as traduções oficiais. Depois a gente pode até ver. Aí... Acho que tinha uma versão em um Word, eu não sei se tem para graduação, mas eu acho que propósito tinha um Word assim. Eu fico pensando que teria que ser uma NOREG, alguma coisa assim, aprovada pela congregação oficial, porque é a marca institucional, né? O nome das coisas e... sim, com certeza. Por enquanto, mas tem razão, assim, o final paper é uma coisa que está lá no modelo, não é o que mais me agrada também, de verdade, mas tá sendo, vai ficar igual na Inglaterra, né? É lei consolidada pelo uso. Não foi escrito em lugar nenhum, mas vai ficar consolidado, vai acabar sendo consolidada pelo uso. Tá joia, legal, obrigada. Em relação na página 12 do seu texto, Gabriel, na verdade eu tenho duas perguntas, e uma delas era uma curiosidade só, na verdade acabou ficando só a curiosidade mesmo, porque você esclareceu muito bem, quer dizer, eu vi na foto ali da apresentação e eu queria confirmar com você. Você coloca aqui, na verdade, 3 subsistemas. Eu fiquei na dúvida se esses subsistemas são subsistemas do jogo, que são as informações, tipo, externo, né, as equipes, são as divisões de subsistemas para a equipe ou as divisões de subsistemas que o robô enxerga. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você puder. Sim. Eu tinha pensado esses 3 subsistemas como, no caso da figura 1, esse aqui seria o da equipe, né, que é o computador, ele gera comandos para cada robô da equipe, no caso até para coordenar os robôs. Aí o subsistema do robô é o firmware do robô, e que inclui o controle das rodas e comunicação com rádio. E o da câmera, que no caso era o que eu chamei de subsistema da partida, né? Que a câmera ela fornece informações tanto para os 2 times, né? Por meio de um... Por isso que eu fiquei na dúvida. Na verdade, essa câmera, ela é geral, certo? Sim, ela é da organização. É da competição. É. E daí, essa câmera dá as informações, que nem para as setinhas aqui no documento que você está mostrando, certo? Dá as informações para o computador, e o computador é da equipe. Sim. E o computador é distribuído para cada um dos robôs. Legal, joia. Ficou mais claro, eu acho. Só um detalhe, o algoritmo de visão computacional também, ele é unificado. Então, a câmera, na verdade, ela está ligada em outro computador da própria competição, onde roda o algoritmo de visão computacional, e aí esse computador se comunica com o da equipe. E aí já manda tudo processado. E manda tudo processado. A gente só pega já a posição e orientação de todos os objetos. A única coisa que daí teria que fazer é filtrar o dado para saber se a gente consegue melhorar ou não aquelas... Falso positivo, né? Falso negativo, tem que tratar essas coisas. Poxa, que legal, que legal. E a minha outra dúvida que eu fiquei é que você falou aqui que os... Pode falar, perdão. Posso só interromper, para não perder? Acho que fica uma sugestão interessante, talvez para deixar mais clara essa questão que a professora Gabriela colocou, colocar esses 2 computadores separados e também colocar os blocos dentro de outros blocos achurados e dizer o que é equipe e o que é... Gostei. Você pode desenhar, então, 2 computadores, né, e colocar um bloco, um computador e o robô circulados aí de um tracejado vermelho, dizendo equipe, e um outro quadro de um tracejado azul, dizendo competição, então para ficar claro qual é a separação de infraestrutura da competição e o que é liberdade da equipe, se vocês concordarem com essa sugestão. Gostei. Desculpa, Gabriel. Não, imagina que é isso, tá ótimo. Pode ficar à vontade. E o outro que eu tinha ficado com dúvida, que eu falei que você respondeu na apresentação, é em relação ao código de cores do robô.
Daí eu fiquei na dúvida, não, mas é um código para equipe ou é um código para cada robô? Aí quando você mostrou na apresentação, eu vi que é um para cada robô. Perdão, acho que eu perdi um pouco o seu áudio. É isso mesmo, é, Gabriel? Eu perdi um pouco parte do seu áudio. Em relação ao código de cores dos robôs. O código de cores? É um para cada robô, certo? Alô? Oi, isso, exatamente. É um para cada robô, calma, certo? É que eu perdi bastante do áudio agora. Mas... perdão. Deixa eu tirar minha câmera, de repente fica melhor. Você diz o código de cores. Sim. Isso. Eu fiquei na dúvida se era um por robô ou se era um para equipe. Mas daí na sua apresentação eu vi que era um por robô. Sim, E daí eu queria confirmar se é isso. Cada robô ele tem um código que identifica qual robô e qual equipe. Acho que essa figura está ruim. Deixa eu pegar essa da apresentação. E quando vocês têm essa leitura da câmera, que é da organização, ela te dá a posição de todos os robôs ou ela te dá só a posição dos robôs da sua equipe? Eu acho que é de todos os robôs, mas se o Marcos puder confirmar, não tenho certeza. Da posição e orientação, no caso, porque nessa liga os marcadores eles são padronizados pela competição também. Exatamente, para conseguir capturar. Perdão? Conseguiu ouvir? Marcos, o começo eu não ouvi. Só o começo. Certo. Como os marcadores eles são padronizados pela competição também, então o próprio algoritmo de visão computacional da competição consegue identificar a posição e a orientação de todos os robôs, e aí manda isso para a equipe. Na verdade, é até configurável no algoritmo deles, você pode, por exemplo, mandar só a posição e a equipe ter que estimar a orientação sozinha, né? Mas atualmente, do jeito que são as regras, eles mandam posição e orientação de todos os objetos mesmo. Inclusive do adversário, né? Poxa, que legal, que legal. Na verdade, é um comentário, não sei se encaixa aqui no TG do Gabriel, muito provavelmente não, mas vocês já pensaram em fazer tipo uma estimação para tentar adivinhar para onde que está indo a bola, para o goleiro poder prever de que lado que ela está vindo? Então, nós tentamos fazer isso. É porque eu não tenho certeza. Nós temos outra categoria que também é de futebol de robôs, que ele é bem parecido com essa, que nesse caso nós utilizamos sim, predição. Eu não tenho certeza com relação a ele. O CCL tem um filtro de calma simples mesmo, linear, fazendo essa estimação atualmente. E tem um fator de atrito também para ir reduzindo a velocidade da bola com o tempo. Legal. Mas aí, na verdade, não é um filtro, né? É o preditor de Kalman daí. Sim, a gente filtra, aí consegue como estado a velocidade da posição da bola, né, filtrados, e aí a gente prevê a trajetória futura dela utilizando esse modelinho, né? Legal. Que é um modelinho só bem simples mesmo, você assume que o atrito ele é constante. Tá. Aí esse valor de atrito dá para estimar por experimento, né, joga a bolinha lá, coloca uma velocidade inicial para ela, pega os dados e depois estima, depois fita. Tá, certo. Quando eu estava lendo o texto, Gabriel, eu fiquei na dúvida a respeito de onde que estavam vindo as restrições 4.3. Mas aí, esse foi um dos pontos em que eu falei com você que a apresentação ela ficou um pouco mais clara do que o texto. Porque quando eu vi aqui a restrição, eu vi, mas tem uma restrição aqui numa velocidade máxima, aceleração máxima e a angular também, né? A velocidade angular máxima também. E daí eu fiquei pensando, gente, mas de onde que veio essa restrição? Por que eu tenho que fazer um problema com restrição se eu não coloquei, tipo, não tinha visto nada no texto falando a respeito disso? Uhum. Então, de repente, seria legal você adiantar um pouquinho essa parte que você fala das restrições, que é o cenário em que você vai trabalhar mesmo, que é
a banda passante, né, velocidade máxima, que são as 6 restrições lá, e daí você diminui essas restrições para um pouco menos depois, e daí depois você entra nessas equações. Eu acho que ficaria mais claro o seu texto. Sim, sim. A menos que eu tenha perdido alguma coisa no meio do caminho aqui do texto. Certo? Certo. A senhora fala de explicar melhor o modelo antes, né, do robozinho? Isso, exatamente. Como ele fez aqui na apresentação. Sim, concordo. Uhum. Também achei que ficou mais claro. Isso. Muito legal. E depois, em relação não vou mais me delongar muito, não, que eu já falei bastante. Em relação às próximas etapas agora, eu gostei muito dos testes que você fez, viu? Eu acho que você trabalhou bastante agora nesse começo de ano. E em relação às atividades futuras, eu vi aqui que você está pretendendo fazer um estudo de parte de controle discreto, certo? E uma parte que trata também dados atrasados da câmera. Eu não sei como vocês estão pretendendo fazer isso, mas eu tenho uma preocupação que, de repente, seja muita coisa para abordar em 6 meses. A ideia, acho que é mais especificar ainda mais o modelo, só que nesse caso utilizando como os parâmetros já obtidos como fixos. Eu não sei se... No caso, daí seria utilizar o controle discreto e atrasar ele no próprio modelo discreto que vocês obtiverem? Sim, pode ser que isso dê um pouco de trabalho, viu, Gabriel? Tá. Para implementar tudo junto. Eu não sei o que o professor Marcos e o professor Rubens acham a respeito disso, mas eu não sei, numa primeira ideia, assim, que me vem na cabeça, me parece ser bastante trabalho fazer essas duas coisas juntas, né? Em 6 meses. Deixa eu ver. O cronograma só está na apresentação, então deixa nessa tela, Gabriel, para a gente dar uma olhada. Está no texto também, lá na conclusão, eu acho. Acho que foi. Isso. Eu pessoalmente acho factível, porque a gente já fez um trabalho semelhante antes. Legal. Aí a gente já tem uma certa experiência no grupo de como fazer isso. E como a simulação já está pronta também, né? Porque para levantar os requisitos dinâmicos de banda e da fase, ele também já precisou de um simulador, né? Então, eu acho que é factível, sim, 6 meses. Claro, legal. Trabalho, mas é factível. Sim. Não, é que eu pensei que ele fosse começar do zero, né, de fazer toda a análise, porque eu acho que tem uma análise também que você acabou de falar, que são as dos requisitos, né? Ver quais parâmetros são factíveis para você colocar como requisitos, que eu acho que pelo tema do trabalho, me parece que esse é o ponto principal, né? Esses dois entrariam como mais requisitos ainda, né? No sentido de que você teria que ter uma discretização mínima do controle para as coisas funcionarem. O atraso da câmera é um requisito, mas sobre o qual a gente não tem controle, né? Porque a câmera é unificada pela competição. Mas é um atraso da câmera ou um atraso da comunicação entre a câmera e a estação base e depois o... É um atraso geral. A soma de tudo, a aquisição da câmera mais processamento, né? A gente acaba falando da câmera porque ela acaba sendo o gargalo, geralmente, sabe? A ofensora, né? O próprio sensor acaba sendo gargalo, porque câmera é uma coisa que tem bastante atraso mesmo. Embora eles usem uma câmera... Esse sincronismo... Essas comunicações que vocês fazem entre os robôs, entre a câmera, entre a estação lá da organização, né, que é a câmera, ela é uma comunicação síncrona ou ela é uma comunicação assíncrona do tipo, vocês precisam fazer algum tipo de sincronismo entre os robôs e o computador
para que a comunicação funcione de forma efetiva, ou vocês trabalham eu digo assim, por exemplo, um exemplo de comunicação síncrona seria o uso de tokens, mas não necessariamente só esse. Ou é assíncrona mesmo, tipo, cada um fica mandando a informação e pegando a informação no tempo que precisa. Quer responder, Gabriel? Então, eu acho que o código do computador, a ideia é que ele rode mais rápida que a câmera. Então, ela é síncrona no sentido que sempre que tiver uma nova informação, ele vai rodar um novo comando. E, no caso, o robô, ele é assíncrono, né? Enquanto ele não recebe o novo comando do computador, ele fica comandando o mesmo. Não sei se eu... Entendi, tá. Nesse caso... Ele é ativado por evento, na verdade. Então, na verdade, essa liga específica, né, do SSL, ela tem um problema, porque são 4 câmeras, na verdade. E essas 4 câmeras, elas podem mandar informação de visão a qualquer momento. Então, do jeito que a gente está fazendo, é que é tudo assíncrono. O controlador, ele é chamado numa taxa constante, que eu acho que está 120 Hz agora. E aí existe um filtro que fica integrando as informações das 4 câmeras. Entendeu? E aí o controlador, ele sempre trabalha em cima da estimativa. Entendi. Só que... Poxa vida. E eles mandam daí os dados brutos de cada câmera, não é tipo... Exatamente. Um dado já tratado de conjunto de todas, né? É meio chato, meio inconveniente de trabalhar, por isso que a gente acabou fazendo... Antes a gente fazia síncrono, mas ficava uma coisa meio errada, sabe? Porque às vezes rodava... É bem ruim de fazer síncrono. No mesmo instante de tempo. Porque chegava 2 imagens do mesmo robô. 2 posições do mesmo robô. Entendi. Aí tava um negócio muito esquisito, e a gente resolveu pegar e fazer o código todo multithreading. A gente fez no começo desse ano. Legal. O código todo multithreading e deixar um filtro para poder ficar sincronizando essas coisas, né? O filtro, então, ele pega todas as informações, atualiza a estimativa dele e tudo roda em cima da estimativa do filtro. Poxa, que legal, que legal. Que legal. Bom, o que eu tinha para comentar era isso, a respeito do trabalho. Eu achei um trabalho muito legal. Vocês estão de parabéns, os 3, né? O Gabriel e o orientador, co-orientador também, o professor Márcio, o professor Rubens. E é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e eu volto a palavra para o professor Rubens. Obrigado, professor Gabriela, pelos comentários. Eu já fiz algumas anotações aqui, vou passar para o Gabriel. Acho que já ajudou bastante a dar uma esclarecida também, tanto na redação quanto o que a gente deve enfatizar. Acho que a preocupação principal, de fato, no TG1 está relacionada com a capacidade de execução da proposta. O Gabriel que já fez bastante coisa, né? E aí depois, na reunião reservada, a gente pode discutir direitinho. Mas aí, para já dar seguimento, eu vou passar a palavra, então, para o engenheiro Felipe Celso, e agradecendo também a disponibilidade dele estar participando como avaliador, e quem já trabalhou também na equipe da Androids, então ele vai poder falar também um pouquinho mais, agora abordando o lado de quem já esteve lá participando da equipe. Celso, pode ficar à vontade. Obrigado pelo convite aí, feito pelo professor Rubens. O trabalho do Gabriel ficou muito bom, eu gostei bastante. Eu já tinha feito um trabalho similar, só que em outra categoria, com participação de mais pessoas. E aí, eu dei uma olhada no trabalho, eu li o trabalho, o TG1, o relatório inteiro, e eu achei bem bacana, os resultados, tipo, estavam dentro, assim, estava tudo dentro do que eu já imaginava que ele fosse fazer. Teve algumas sacadas legais, junto aí com o professor Rubens e o professor Marcos. Agora, as minhas únicas perguntas, eu acho que foram mais, tipo assim, questões de detalhes. Eu não vi nenhuma coisa que eu poderia questionar demais, eu não vi nenhuma coisa que eu poderia dizer que vai fazer o trabalho todo, não, tipo, tá perfeito. Então, tipo, voltando para a apresentação, tipo, no slide 15 da sua apresentação, você comentou, tipo, que a matriz, ela não admite inversa. A matriz que você está falando é a matriz
de transformação das velocidades VVN em ômega A e ômega 1, ômega 2 até 4? Sim, sim. No caso, não admite inversa, não admite pseudo-inversa? Isso que eu não entendi. É isso, pseudo-inversa. Tá bem. Tá certo. E aí, no slide 17 da sua apresentação, tipo, você vai deduzir o modelo do robô, e aí, tipo, no momento da conta da energia cinética, acredito que aparece um termo cruzado, que ele depende das coordenadas do centro de massa. Isso significa dizer que você calculou a energia cinética em um referencial que ele está fora do centro de massa do robô? Não. No caso, eu considero que o centro de massa, ele está no centro do robô, mas a título de levantamento, eu considerei aqui como possivelmente não nulo. Só para deixar... Na prática, o centro de massa do robô ele também não é exatamente no centro por conta do dispositivo de chute, né? Que faz com que ele penda para um dos lados. Porque ele não é perfeitamente simétrico em relação ao centro. Entendi. No caso, só deixa a dedução um pouco mais longa, mas tipo, acredito que está certo também, do jeito como você fez. Em relação o slide 23, você falou que você está usando 4 modelos CISO, seria um para cada roda, né? E aí, esse modelo, no caso, então, seria G de S igual a ômega de S dividido por ômega ref de S. Seria esse modelo que você está falando. É isso, né? Sim, Acho que sim. Só para confirmar que eu estava entendendo. E aí no slide 30, você comenta a respeito da velocidade e acelerações máximas do robô. E aí você tipo fala que a maneira como vocês estão tratando o problema, acho que é no 30. Aí você fala depois, posteriormente, que a maneira como você está tratando o problema você tipo considera que o robô ele está se movendo somente numa circunferência, né? Está se movendo somente nesse percurso, né? Qual slide? No slide 30 você comenta a respeito dos limites de aceleração, aí posteriormente, eu não lembro, acho que eu não tenho o slide aqui, você fala que o robô ele está percorrendo uma circunferência, né? O goleiro ele sempre vai percorrer uma circunferência. Certo. E ele vai se mover tipo no comprimento dessa circunferência, né? Tipo, fazendo esse percurso. E a frente do robô, ela tá sempre apontada, tipo, para fora, né? Como se fosse já receber a bola. Sim. Eu queria entender só uma coisa. Se você está assumindo que o limite de aceleração e de velocidade, ele existe, é o limite fixo, então você está, tipo, meio que assumindo o limite de aceleração e de velocidade somente naquele eixo, né? Que ele está se movendo. Porque, tipo, o limite de aceleração e de velocidade, dado que o robô é unidirecional e dependendo da posição das rodas, tipo, ele pode ser variável, né? Sim. Eu me pergunto se, tipo, de repente levantar, eu não sei se faria muito sentido fazer o levantamento do requisito também do ângulo entre as rodas, né? Que, de repente, poderia fazer diferença, não sei se para o goleiro, por exemplo, você poderia levantar um requisito de ângulo entre as rodas que fosse de um determinado valor para o goleiro, só que depois, posteriormente, se alguém for fazer o levantamento de requisitos para um ataque, para um robô que é, tipo, em outra posição, no caso, um atacante, ele deveria ter um ângulo diferente, aí, tipo, eu não sei se faria bastante sentido fazer um levantamento desse requisito, né? E outra pergunta, você assume que o ângulo entre as rodas, a configuração das rodas no robô, ela é fixa, é 45 graus, é tipo tudo simétrico? Eu assumo que é simétrica e com 45 graus. Assim. Tá. Eu não lembro só se tipo, isso foi comentado no trabalho, eu lembro que foi comentado do sistema Electron, mas eu não lembro se foi comentado que você estaria assumindo a configuração das rodas como sendo 45 graus, tudo simétrico para a simulação que você está fazendo. Tá. Aí só poderia dar uma olhada se realmente foi comentado.
O meu outro comentário é a respeito da probabilidade de defesa, que você, tipo, os valores que você encontrou no gráfico, tipo, nos gráficos finais já, lá no gráfico que você mostra a saturação da probabilidade de defesa. Isso. Aí eu lembro que tem um gráfico, acho que é nessa parte mesmo, que você fala que, tipo, a probabilidade de defesa é de 66%. A probabilidade de defesa máxima, no caso ali que você atingiu, simulando todos os casos que você simulou. Esse 66%, tipo, eu não sei dizer se isso é bom ou se é porque, tipo, a velocidade que você escolheu foi alta demais para simular a bola entrando no gol. Perdão, eu acho que não entendi a última parte que você falou. O que é alta demais? Eu tô perguntando se, tipo, os 66% que você encontrou de probabilidade de defesa, que foi o máximo que você encontrou, isso é considerado bom? Tipo, isso que eu não entendi. Então, no caso, eu não tenho muito exatamente controle sobre a probabilidade por conta que eu estou assumindo, eu não tenho, no caso, tipo, para ela definir exatamente uma probabilidade boa, eu teria que analisar talvez casos de robô real, né? Uhum. Aí, no caso, eu analiso em cima do meu próprio sistema, na minha própria simulação. Entendi. Então, o meu foco era mais em identificar, por exemplo, se ocorre uma saturação, mesmo que eu não sei se a probabilidade ele vai defender 60%, mas aumentar a velocidade não implicaria no aumento da probabilidade, seja qual for. Entendi. Mas aí, a velocidade, tipo, o problema de simulação de Monte Carlo que você, tipo, definiu, nesse problema, a velocidade da bola com que ela atinge o gol, ela é uma velocidade fixa e ela tem um valor determinado? Ela é fixa 8 metros por segundo. Acho que eu não comentei isso. Né? Eu acho que seria bom comentar, tipo, que a velocidade máxima, a velocidade que você escolheu é 8 metros por segundo, até porque, tipo, esse valor que você encontrou poderia ser maior ou menor, dependendo da maneira como alguém no futuro for realizar a mesma simulação. E a outra parte seria a respeito da margem de fase que você encontrou, como um requisito que você levantou, que eu acho que foi o resultado de 33 graus. Eu queria saber se, tipo, 33 graus, no caso, seria o mínimo que você deve utilizar para você encontrar um sistema satisfatório, de acordo com o que você definiu como sendo satisfatório, que foi na parte em que o gráfico satura. Eu queria saber se, tipo, se 33 graus, no caso, seria realmente a maneira como a pessoa deveria projetar, ou então a pessoa deveria projetar como aumentando um pouquinho essa margem de fase, porque, tipo, na prática, acho que o pessoal iria preferir projetar com um valor maior, né? Que eu tenho no momento, o projetista ele teria que assumir uma margem de fase acima disso. Uhum. Ah, sim, entendi agora, entendi. Então tem que assumir acima disso. E a última coisa que eu ia comentar seria a respeito do requisito de atraso, porque, tipo assim, como a professora Gabriela já comentou, já observou, ela perguntou, né, e o professor Marcos comentou, esclareceu depois, a câmera da competição. Então, tipo, a gente já tem um atraso associado à própria maneira como a competição ela é realizada, né? Tipo, a câmera ela pega os dados e a própria competição já processa os dados. Então, tipo, isso já impacta em um determinado atraso que seria tipo um atraso meio que inevitável. Eu queria saber se vocês iriam levantar esse valor desse atraso e já tratar como sendo o atraso mínimo do sistema para poder levantar esse atraso. Eu ainda não pensei exatamente sobre isso, mas eu acho que talvez não, eu tenho que ter que pensar um pouco.
que fica aí para discussão depois se é um comentário pertinente ou não. De resto, eu achei o trabalho muito bom. Eu acho que é realmente importante fazer esse tipo de levantamento, realmente impacto em questão de custo, impacto em questão de tomada de decisão. E eu acho que, concluindo o trabalho, dá para concorrer aí para um prêmio de melhor TG, dá para ver se dá para concorrer para alguma coisa. Mas eu acho que está bem bacana, está com bastante coisa, bastante figura explicadinha, dá para colocar um pouquinho mais de figura, inclusive eu coloquei um comentáriozinho em algumas partes que dá para colocar mais figuras para facilitar um pouquinho essa explicação, mas está bem bacana. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Obrigado, Felipe Celso, pelos comentários também. Eu já acho que eu consegui anotar todos, só esse último do atraso eu não consegui anotar tão rápido, não sei se o Marcos conseguiu anotar. Consegui, sim. Beleza, esse último eu estava de... Tá bom, beleza. Então, dando prosseguimento à discussão, agora eu vou passar a palavra para o professor Máximo, que é o orientador do trabalho. Tá certo. Obrigado à professora Gabriela e ao engenheiro Felipe Celso pela participação, muito bons comentários de vocês, muito rico a discussão aqui também. Eu anotei todos os comentários, acredito que o professor Rubens também, e a gente vai se preocupar de fazer com que esses comentários eles passarem para o documento do Gabriel, né, também para a apresentação do TG2. Deixa eu ver se eu passo por alguns aqui rapidinho. Eu acho que teve vários comentários muito bons. Eu acho que o que acabou ficando mais aberto foi essa questão do requisito de atraso, né, que o Celso falou agora. Realmente, eu acho que ele tem razão quanto a isso, é uma coisa que eu acho que a gente não pensou ainda muito bem, sobre dados, se a câmera é uma coisa que é da competição, se convém a gente tentar levantar esse requisito, né, dado que é um requisito que a gente não pode mexer, se não seria só uma coisa para a gente colocar lá no sistema e deixar e levantar os outros requisitos em torno disso, né? Realmente é uma coisa que acho que a gente não pensou ainda tão bem, mas eu acho que pelo menos é interessante fazer o processamento de levantamento de requisitos só para saber se realmente está impactando, se uma tecnologia futura melhor, ela tornaria o sistema melhor, algo desse tipo. Eu acho que é interessante como exercício de qualquer forma, né? Mas, claro, é uma coisa que eu, o professor Rubens e o Gabriel, a gente vai discutir melhor ao longo desse processo do TG2. E eu acho que é isso. Gostaria de parabenizar também o Gabriel pelo trabalho, né? Deu para ver que ele fez bastante coisa para um TG1, tem muita coisa pronta já, né? Geralmente TG1 a ideia é que seja mais uma proposta, mas ele já tem resultados prontos. A gente vai submeter um artigo para o CBA e está praticamente pronto também, então, assim, para um TG1, ele já está nesse nível de resultado. Realmente ele veio trabalhando muito bem, muito consistentemente também, coisa que a gente tem que parabenizar o Gabriel em relação a isso. A gente tem reunião semanal, e toda reunião semanal ele sempre traz coisa nova, ele sempre vem trabalhando, sempre vem fazendo as coisas. E também é um tipo de trabalho que não é nada simples, né? Dá para perceber que, apesar do futebol de robôs ser um mundo assim mais bem controlado, né? Comparativamente a uma tarefa mais aberta de robótica, mesmo assim ainda dá para ver que é bem complicado, né? Tem bastante detalhe a se pensar, tem bastante simplificação que a gente tem que fazer do problema. Por exemplo, tem essa simplificação que o Celso falou também, né? Que realmente eu acho que não ficou muito bem citada no documento do TG, que a gente está assumindo que o robô ele tem os limites de aceleração e de velocidade como sendo uniformes, né? Que é a questão que o Celso falou das rodinhas serem alinhadas. E aí, esse tipo de simplificação a gente tem que fazer, porque mesmo sendo um problema relativamente simples, relativamente controlado, ainda é complicado o suficiente para a gente precisar fazer várias simplificações do modelo e pensar muito bem sobre essas simplificações para poder conseguir levantar os requisitos. E eu acho que demais é isso. Eu gostaria de agradecer novamente à banca pelos comentários. Obrigado, professor Máximo, pelos comentários. Eu vou começar os meus próprios comentários agradecendo o professor Máximo por ter convidado para ser orientador do Gabriel junto com ele. Nós somos também orientadores do mestrado do Gabriel, ele está no PGM, então é um prazer estar trabalhando com os dois. De fato,
o que o professor Máximo falou é verdade, o Gabriel trabalha bastante, e toda semana tem bastante resultado, o que tem sido bem interessante para a gente. Eu já agradeci a banca, gostaria de agradecer de novo, tem bastante comentário mesmo, como a gente esperava que fosse ser. E aí eu vou tentar passar também por alguns aqui que eu anotei, dos meus próprios. Vou começar, a professora Gabriela comentou primeiro, né, algumas coisas que eu anotei aqui também, que talvez eu pudesse dar algumas sugestões, mas depois eu até passo para o Gabriel, sobre a escolha do termo levantamento de requisitos ou definição de requisitos e tal. Uma coisa que me ocorreu era procurar a literatura nacional, dei uma rápida buscada no Google aqui, achei bastante coisa sobre levantamento e tal, mas aí a minha primeira pergunta já talvez resolvesse esse problema, que é só o título está em português, né? Então, eu acho que a palavra levantamento, a gente pode até depois, por curiosidade, fazer isso, mas o Gabriel está escrevendo em inglês, eu não sei muito bem porque que o título foi em português. Talvez a gente já possa resolver esse problema trocando o título para inglês, já que o texto está em inglês, né? Acho que por curiosidade seria bom, né? A gente saber o termo mais usual na literatura e tal, mas... em inglês o pessoal usa muito o termo derivação. Derivation, né? Derivation. Isso acho que é o termo técnico corretinho mesmo. Pois é. Eu acho que como a gente está escrevendo em inglês, a gente vai acabar meio que tangenciando só esse problema, e ele só apareceu porque o título ficou em português, mas ele é interessante, a gente resolve, talvez se faça uma busca na literatura nacional de engenharia de sistemas, seria interessante ver o que tem de livro em português publicado, mas só deixar a sugestão para o Gabriel, tudo em inglês, né? A apresentação foi em português e o título do TG, mas o documento a gente vai ter que trocar o título, porque o texto está em inglês, não fica meio incoerente, né? Eu acho que o único lugar que vai aparecer esse termo é no resumo, né? Eu acho que no resumo, que na verdade também não está no documento atual do TG, mas tem que ter nas duas versões, em português e inglês, né? Isso, eu acho que é o único lugar que vai aparecer a tradução. Pois é. Aí, dando prosseguimento, então, sobre aquela figura 1.1, eu também já comentei que a professora Gabriela deixou uma sugestão interessante, que é separar bem o que é da equipe e o que é infraestrutura, e a gente pode desenhar os dois computadores e colocar dentro de outros blocos. Os outros comentários a gente não tem muito o que adicionar, já estão realmente muito bons. Essa parte do atraso me parece crítica, a professora Gabriela e o engenheiro Felipe Celso comentaram. Sobre os comentários do Felipe Celso, de fato, uma coisa que eu senti falta foi isso que ele falou, é especificar qual é, no CISO, qual é a função de transferência explicitamente, né, que é de ômega ref para ômega, que é uma coisa que eu e o Marcos já tínhamos conversado com o Gabriel depois que ele mandou o documento do TG, que ele até fez a malha fechada, então, para deixar claro quando que é de malha aberta, quando que é de malha fechada dos PIs de cada roda. Acho que realmente ajuda bastante a entender melhor. No slide 30, em diante, que o Felipe Celso perguntou também sobre se a gente assumiu 45 graus e simétrico, né? Eu acho que isso tem a ver com o que o Gabriel colocou mais na apresentação, que era quando ele faz aquele levantamento do número de combinações que teriam que ser avaliadas, né? No final, a gente acaba chegando à conclusão de que, acho que é o slide 27 que tem esse número, a gente acaba chegando à conclusão de que talvez assumir esses 45 graus seja prematuro nessa fase, porque realmente uma mudança poderia mudar todo o levantamento de requisitos. Por outro lado, a gente está tentando evitar essa explosão do número de requisitos e me parece que os 45 graus na prática é o que tem sido feito. Se a equipe decidir mudar depois, acho que a gente pode simplesmente deixar o framework pronto para rodar para outras configurações, né? Mas já com esse framework que o Gabriel está desenvolvendo, parado para isso, só adaptável. Outro comentário que é crítico, que a gente também se debateu um pouco, é sobre o que é considerado uma boa probabilidade de defesa, né? E a conclusão que a gente chegou é mais ou menos o que o Gabriel respondeu mesmo, a gente está levantando requisitos não com base em uma probabilidade que a gente gostaria de atingir, porque a gente não tem dado suficiente da competição para saber o que é uma probabilidade razoável. Talvez fosse interessante se conseguisse juntar muitas filmagens de jogos e esses dados, a gente chegar na conclusão de o que uma equipe vencedora precisa. Mas a gente fez o levantamento no seguinte sentido, é quando a gente para de perder, né? Então, até que ponto faz sentido exigir mais do hardware, até que ponto isso já saturou, então a gente não tem uma interpretação tão clara da probabilidade de defesa,
E aí isso também foi o que motivou a gente a usar dois modelos, né? O pessimista e o otimista, para ter uma noção de quando satura para uma gama mais ampla de condições. Mas tem razão, é difícil saber o que é um requisito claro nesse caso de probabilidade mínima. E sobre a margem de fase de 33 graus, eu também, assim, acho que é bom deixar claro que é uma margem mínima, né? Que é importante mesmo. E eu comentaria, meu comentário como engenheiro de controle, é que normalmente 33 graus parece baixo, assim, quando você olha... Quando você olha, parece pouco. Então, eu diria que é bom a gente pensar, a gente vai ter que dar uma pensada sobre isso também, porque isso é o requisito para defesa e tal, mas se essa recomendação é uma recomendação de requisito, a gente coloca um comentário que existem outras análises que têm que ser feitas de outras partes que podem resultar em requisitos mais apertados, né? Esse é um requisito apenas de velocidade de resposta que a gente está tendo, não está preocupado, por exemplo, com robustez, porque 33 graus realmente para uma malha robusta me parece muito pouco. E aí, basicamente, esses foram alguns comentários que eu anotei aqui da banca e sobre os quais eu também tinha comentários. Aí, sobre o que o Gabriel fez, acho que a minha primeira pergunta é justamente sobre esse slide que está parado aí, que é o 27. Eu precisava entender um pouco melhor essa conta. E como é que você chegou nesse resultado da equação 17, Gabriel? Sim. Então, no caso, para cada um dos parâmetros, né, eu vou escolher 25 valores para selecionar. Então, o D a sexta, no caso, seria porque cada um dos parâmetros ele pode escolher entre D valores, e o A seria o número de vezes que eu rodaria. Isso aqui representaria o número de simulações que eu teria que realizar, para verificar se ele defendeu ou não. Exatamente. E aí a gente quis separar vamos dizer, a ideia de separar em dois modelos era para quebrar isso daí em produtos, né? Então, talvez fosse interessante a gente ter colocado também a conta no final, quantos que a nossa ideia reduziu. Acho que era bom a gente pensar em colocar essa conta na versão do documento, né, para dizer uma estimativa de quanto que a gente reduziu adotando isso e talvez o tempo que demorou de algumas delas, se a gente pudesse marcar isso, para ver se esse 10 elevado a 13 realmente seria infactível, né? Me parece que provavelmente vai ser. Eu posso interromper um pouco, Rubens? Claro, fica à vontade. Perdão. Na verdade, quando você comentou agora aqui, esse número de amostras, Gabriel, seria por causa da simulação de Monte Carlo para você poder fazer a análise, correto? Para estimar a probabilidade de defesa. Tá. Quando você faz simulação de Monte Carlo, em alguns casos você não precisa chegar num número tão elevado, de 10 a quinta. Tem casos, por exemplo, que a gente simula em 2.000, em 2.000 amostras já é suficiente. Sim. Para dar o número de amostras tendendo a infinito, entendeu? E há casos ainda que eu já simulei fazendo somente 500 amostras. E ainda assim ele me dá um resultado representativo. Então talvez não precise de tantas. Agora, esse é um comentário, tá? Agora, o que, na verdade, eu fiquei pensando agora que o professor Rubens estava falando, é que, veja, você pega cada um desses intervalos aqui, cada um desses parâmetros, na verdade, que você representa aqui nessa retinha por Pmin, Pmax, você divide em 6, que vai gerar os pontos em que você vai fazer essas 10 a quinta simulações, ou melhor, as simulações, certo? Certo. Dividir em 25, agora, na verdade, né? Se você tiver, por exemplo... sim, é 25, perdão, não 6. 6 são parâmetros 25 só dividido. Isso. Certo. Agora, veja, os problemas que você tem aqui para resolver são problemas de otimização. Você até escreveu ele no formato de um problema de otimização, né? Que é resolver uma determinada equação ou inequação sujeito a algumas restrições. E quando você me mostrou para a gente
a região dentro da qual você tinha que resolver esse problema, ela me pareceu uma região convexa. Em sendo uma região convexa, e pelo que eu estou notando aqui na equação 4.6 do texto escrito, como um dos exemplos, que eu acho que você tem mais de um caso, você tem você tem um problema convexo para ser resolvido. Todos esses aqui são problemas convexos. Esse também, esse daí da 4.6, o anterior também que você passou agora. Em sendo problemas convexos, você não precisa testar todos os pontos dentro daquela região, basta que você teste as extremidades. Obviamente que você não vai ter um resultado ótimo. Você vai ter um limitante para o seu resultado ótimo. Mas, de repente, diminuiria muito a quantidade de testes que você precisaria fazer. Isso é uma sugestão, tá? Daí entra um pouco mais já na parte de otimização também, né? De resolver os problemas que você tem aí. Eu não sei se chega a entrar no mérito do que você está pensando em fazer. Mas, a bem da verdade, você não precisaria testar em todos os pontos. Sim. Certo. Sim, isso é algo que essa pessoa... Eu não entendi muito bem, na verdade. É que acho que cada problema em si, ele é uma otimização, né? Como chegar na bola, mas o levantamento de requisitos em si, não, né? Isso, mas aquele teste que você precisa fazer lá dos parâmetros, na verdade você resolve o problema utilizando aqueles parâmetros, ou não? Eu estou errada? Acredito, só uma coisa que eu tô aqui pensando, é porque você está falando que o conjunto de testes, o conjunto que a pessoa está explorando é convexo, mas a função de custo talvez não seja convexa. Não, na verdade, pelo que eu vejo aqui, ela né? É que, na verdade, no levantamento de requisitos, a gente não está fazendo uma otimização, né? A gente está tentando achar qual que é o parâmetro que, a partir dele, o sistema ele atende bem a tarefa dele, né? Isso. É que, na verdade, tipo, onde eu estou querendo chegar é que você não precisa levantar as probabilidades internas daquela sua região. Basta que você levante as probabilidades da borda e que você já vai ter um bom resultado para aplicar depois no futebol de robôs, entendeu? Entendi. Justamente por causa da convexidade do seu problema. Mas eu não sei se é fácil achar... Será que é fácil achar essa borda de transição? A borda que começa... Não, a borda são os pontos daquele... eu não sei se é uma figura de... Icosaedro, falando do icosaedro. Isso mesmo. O icosaedro que você mostrou lá, então ele é convexo, aquele icosaedro. Então, na verdade, você já tem os vértices dele, estão bem delimitados, que são a junção de todos os seus planos de requisito. E esses planos de requisito vão te dar as bordas onde você vai testar o seu problema. É que, tipo, aquele icosaedro, ele dá justamente a questão dos limites de aceleração em cada uma aceleração. Não, ali é velocidade? É velocidade. Sim, velocidade. Tem os três, né? Tem a velocidade, o Vn, que são as duas componentes lineares, e o ômega-n. Sim. Mas daí, esses são os limites que o robô pode aplicar, né? Não necessariamente significa que ele vai aplicar sempre a velocidade máxima. Isso, exatamente, mas só que como é uma região convexa, na verdade, isso daí vem da teoria de variação de parâmetros. Quando você estuda variação de parâmetros, você não precisa testar todos os pontos interiores. Basta que você teste os de fora e você já vai ter ele não vai ser o resultado ótimo, mas ele vai ser ele vai ter um limitante superior para esse resultado ótimo, que já é uma boa aproximação. Mas então, eu não entendi também como isso se liga com o levantamento de requisitos em si, que você tem que ficar variando esse... Não, na verdade, você não precisa levantar os requisitos de todos os pontos. Tá, mas isso pode...
Bandeira, você pode ir lá para o gráfico do levantamento de requisitos? Qual? Qualquer um deles. Eu acho que esse aí, por exemplo. Mas como que a gente consegue levantar, por exemplo, perceber que essa curva está saturando sem ter que mostrar vários pontos? Isso que não ficou claro para mim. Porque ela é uma região, na verdade, você tem um problema que ele é convexo, certo? Então, na verdade, o problema de saturar é que, assim, o seu requisito, ele não vai saturar, porque ele é linear. Você delimitou, por exemplo, que a sua aceleração é constante, que a sua velocidade é constante. Então, você tem uma região bem estruturada ali dos seus requisitos. O problema vai ser quando você aplicar o problema de otimização no robô. Que daí já é depois do que o Gabriel vai fazer. Certo? Eu consigo garantir que a função... Você pegar o levantamento... Desculpa, eu consigo garantir que a função probabilidade de defesa do goleiro, ela é uma função convexa? Não, acho que não. É que o problema o problema que tem convexo, na verdade, lá é o problema de minimização, por exemplo, aquele problema de minimização de tempo, né? Porque ele está sujeito a restrições convexas de velocidade e aceleração, aí tem a equação do modelo, e você otimiza, mas o levantamento de requisitos em si, variando aquele monte de parâmetros, eu não sei se é tão fácil você ver que o resultado, que a probabilidade de defesa é convexa. É um caso a ser estudado, na verdade, né? Oi? É um caso a ser estudado. Não tenho certeza se eles são... Claro. É porque, assim, não é só aquele problema, né? Você ainda entra pela amostragem do Monte Carlo e como isso gera probabilidades, que atualmente depende de rodar uma simulação não linear. Eu não sei se isso vira uma coisa convexa no final, ou mesmo se tem como... que o problema no final, o problema que você está resolvendo aí, que levanta essas probabilidades, é se o tempo de chegada dele na posição do sorteio da bola é menor ou igual ao tempo de chegada da bola na mesma posição. Esse problema me parece não convexo, né? Não, na verdade, o ponto, Rubens, seria, por exemplo, se você olhar esses gráficos que estão na tela aqui, veja que, tipo, você não tem pontos de mínimo e de máximo dentro da sua região que você está analisando. Certo. Uhum. Então, isso já gera para você uma região em que o seu máximo vai estar nas bordas. Certo, com esses dois parâmetros, sim, isso sim, está bem claro. Mas isso daí a gente só tem... a gente só tem como saber depois de ter levantado na prática, né? Porque eu acho que a estrutura do problema, não sei se é tão simples perceber que ia resultar nisso daí. O problema também de levantamento... Intuitivamente eu diria que sim, mas eu também não garantiria, não. Tem que estudar. Isso, exatamente, tem que estudar. Mas, de repente, é uma forma de reduzir a quantidade de pontos que vocês precisam levantar de requisitos para os robôs. Isso certamente, porque se você olhar no gráfico B ali, por exemplo, se você já sabe que vai saturar e você mede com V máxima 5 e a máxima 4, aí você não precisaria ficar medindo com todos os valores, por exemplo, para saber que, uma vez que você mediu com, por exemplo, digamos, V máxima, parece que ali no 2 já está saturado, por exemplo. Aí você já poderia pular todo o 2 até o 5, por exemplo, você não precisaria mostrar. A questão toda é que acho que o Gabriel só chega nessa conclusão depois que ele já rodou para muitos parâmetros, porque a gente não tem essa noção de que tipo de estrutura de problema que resulta quando você está tentando achar a probabilidade. Quando você começa a adicionar ruído, que também é uma coisa que a gente já pensou em levantar depois, né? Aí fica mais complicado ainda, entendeu? Porque, por exemplo, quando você tem um sistema com a banda alta, ele passa a filtrar pouco ruído. E aí o desempenho do sistema pode até piorar se você tem uma banda mais alta. Sim. Então, aí você pode perder essa capacidade. Bem difíceis mesmo. Garantia de que tem convexidade, eu não tenho certeza. Tipo assim, para esse caso específico, se você pensar, a função ela é uma função garantidamente... A gente pode dizer intuitivamente que ela é crescente, aí que a probabilidade de defesa ela vai aumentar se você aumentar a velocidade máxima do robô ou a aceleração máxima, ela vai sempre crescer. Então, tipo, nesse caso, você pode argumentar que ela é convexa. Agora, isso é uma constatação que a gente já sabe, porque a gente pode construir um robô com aceleração infinita e velocidade infinita, só que a gente vai gastar muito recurso com isso. Então, o objetivo de fazer o levantamento é justamente você pegar esse ponto de saturação a partir do qual você já considera que o robô está bom o suficiente, que você não precisa despender mais recurso naquele requisito específico.
E, na verdade, também tem um limite, né? Que é o de conservação da energia. Você não consegue chegar numa aceleração infinita, né? Seria muito alto. Se você soubesse que ela tem esse formato, por exemplo, do gráfico B, uma alternativa seria fazer uma espécie de bissecção em cada eixo, por exemplo. Você começa pelo que é fisicamente viável, que seria a aceleração máxima comentada lá do paper acho que é do Rafael D'Andrea, né? Você começa por essa aceleração máxima, é uma velocidade máxima que você conhece também da construção do robô, e aí vai fazendo um procedimento de bissecção, mas para isso você teria que saber, inicialmente, que essa função é convexa nesses parâmetros Amax e Vmax, que não é a função, não é exatamente nem o tempo dele chegar lá, não é o tempo dele chegar na bola, né? É a amostragem do tempo dele chegar na bola, a probabilidade de defesa, que é um negócio meio complicado, né? Amostrando várias posições de bola e posições do robô, qual que é a probabilidade de defesa dada esse Amax e esse Vmax. É um problema que me soa bastante difícil, de uma estrutura bem pouco amigável, né? Pessoal, eu tenho que dar aula agora, eu não vou poder muito, não sei se... Não, acho que a gente pode... como é que a gente faz? O Gabriel vai ter que sair da reunião e depois a gente manda ele voltar para a gente fazer a discussão a portas fechadas? Tá. Gabriel, você pode derrubar a conexão e depois a gente te manda um Gtalk aqui? Tá bom. Os alunos já estão mandando WhatsApp aqui, que eu não entrei ainda. Pronto. Então, na reunião em portas fechadas, a gente tem que preencher a ata. Eu copiei uma ata que o professor Máximo fez aqui para um outro TG. Eu vou tentar compartilhar a minha tela com vocês e a gente preenche juntos aqui, então. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo aí? Não tá aparecendo não, Rubens. Tenho que parar de gravar, calma aí.